Olá, queridos alunos. Hoje estamos realizando mais uma aula, bem dizer, a última aula com todos os alunos, né? Porque na próxima semana já é a prova bimestral e em seguida vem a recuperação. Então, os alunos que passar já estão se despedindo hoje, tá bom? Então, eu preparei essa aula de hoje, uma revisão para vocês estudarem. O assunto da prova é sobre probabilidade, mas lembre, tem algumas questões de probabilidade que envolvem análise combinatória. Então, o que vocês viram para a realização da prova mensal pode ser que caia alguma coisa aqui, tá bom? Então, a gente vai e na aula passada, eu não expliquei totalmente direitinho a probabilidade de eventos independentes. Então, primeiro eu vou falar um pouquinho de probabilidade de eventos independentes e logo em seguida a gente começa a revisão de teoria de probabilidade. Quem está falando? Professora Elisângela Barroso. Então, vamos começar com eventos independentes. Ó, probabilidade de um evento independente. Multiplicação das probabilidades. Ele é conhecido mais, quando vocês verem assim, ó, probabilidade de eventos de independente, é a mesma coisa que eu estou dizendo, está trabalhando a multiplicação das probabilidades. Vocês lembram que na aula anterior eu falei da soma das probabilidades. Então, nesse caso, existem também problemas que você resolve só utilizando a multiplicação das probabilidades. Vamos ver como é que acontece isso. Seja A e B, dois eventos de um espaço amostral S, A e B são do tipos independentes. Se a probabilidade de um deles ocorrer, não afetar a probabilidade do outro. Agora, lembrando, existe também os dependentes, que é o condicionado. Mas todas as vezes que vocês quiserem resolver alguma questão, a dica que eu dou é que sempre na multiplicação aparece a vogal E. Na hora que perguntar qual é a probabilidade de sair um número tal e um número tal, então aí eu já vou trabalhar a multiplicação. E quando acontece isso, é como se eu estivesse pedindo a intersecção entre os eventos, é a probabilidade da intersecção dos eventos. E como é que é feita essa forma? A probabilidade de A vezes a probabilidade do evento B, caso seja condicionada a A, ou simplesmente só o B sendo independente. Tá? Essa é uma fórmula que você trabalha dessa maneira. Aqui é a probabilidade do evento, quando é condicionado. Quando um é condicionado, lembra, vai sempre diminuir o espaço amostral embaixo. Então, essa é a ideia da probabilidade de eventos independentes. Também podemos afirmar que se A e B são eventos independentes, P de A pode ser igual a isso aqui. Ó. E se eu tiver ó, P de B sobre A pode ser igual a P de B. Isso acontece quando não está condicionado. A partir do momento que está condicionado, eu tenho essa fórmula bem aqui, ó. Probabilidade de A condicionada à probabilidade de B. Isso aqui, gente, é aquela outra fórmula que eu dei para vocês. Eu apenas mudei de um lado para o outro. Se eu quero saber a probabilidade de um evento estar condicionado ao outro, é só encontrar a intersecção e dividir pelo o evento que está sendo condicionado. E vocês viram que essa fórmula aqui, ó, surgiu daqui, ó. Eu separei esse bem daqui e esse aqui foi passado para lá, fica a divisão. Mas lembre, a probabilidade de que ambos ocorram, que A e B ocorram, é sempre a probabilidade de A, a probabilidade de D. Se for condicionada, a probabilidade de A condicionada a B vezes a probabilidade de B. Assim, dois eventos A e B de um espaço amostral com P de A diferente de zero e P de B diferente de zero são eventos independentes se somente se a probabilidade de o evento condicionado for igual à probabilidade de V, o que equivale. Ou seja, quando acontecer isso aqui, os eventos são independentes, um não depende do outro. Por exemplo, quando eu jogo um dado, aí eu digo assim, eu quero sair 2, eu quero sair 3, nenhum depende do outro, né? Então, nesse caso aqui, eu vou usar essa fórmula aqui, ó, probabilidade de A vezes a probabilidade de B, e é só multiplicar. Então, a gente vai ver agora alguns exemplos que eu trouxe para vocês, utilizando essa última parte. Ó, numa urna, há 20 bolas numeradas de 1 a 20. Retiram-se duas bolinhas dessa urna, uma após a outra, sem reposição.
qual é a probabilidade de ter saído um número par e um múltiplo de 5? Ó, vamos primeiro para a pergunta, ó. Qual é a probabilidade de ter saído um número par e número múltiplo de 5? Então, o i aqui, eu já vou usar a ideia da multiplicação. Então, é que ambas ocorram par e múltiplo de 5. Então, nesse caso, eu vou ver meus dados. Ó. No AU, há 20 bolinhas numeradas de 1 a 20. Então, isso aqui já é meu espaço amostral, ó, de 1 a 20. Nesse caso, eu vou ter 20 opções, 20 possibilidades. Ele deu 2 eventos. O evento A eu vou chamar de número par. Então, quem são os números pares que se encontram aqui? E o evento B, quais são os múltiplos de 5? Então, tá aqui os múltiplos de 5, ó. Então, nesse caso aqui, ele está pedindo qual é a probabilidade de que ocorra número par ou número ímpar. Então, é só usar aquela formulazinha, ó. Probabilidade de A e B é igual a probabilidade de A, probabilidade de B. Você já sabe qual é a fórmula, é a razãozinha do que você tem, do que você deseja, pelo que você tem. Diante disso aí, vamos aplicar a fórmula aqui, ó. Probabilidade de A, o número de evento dividido pelo número do espaço amostral. Número do evento A, 10. Número do espaço, 20. Simplificando, 1/2. Vou procurar agora o B. O B, também aqui o B. A quantidade de eventos no B, de possibilidade, 4. Embaixo, ó, um detalhe bem aqui, gente, ó. Por que aqui embaixo, na segunda, no B, eu não coloquei o 20? Porque ele está dizendo bem aqui, ó, sem reposição. Então, vai sair uma bola. Se não falasse nada, você continuaria colocando os 20. Mas como falou que foi sem reposição, ou seja, a bola não vai voltar para lá, então vai diminuir uma casa. Então, pronto, eu tenho as duas probabilidades. Jogando na fórmula, eu vou ter probabilidade de A e B é igual a 1/2 de ocorrer número par, vezes 4 19 ovos de ocorrer 19 avos de ocorrer múltiplo de 5. Multiplicação, ó, simplifica esse 4 com 4 dá 2, 2 19 avos. Bem simples e bem prático. Então, aqui a gente encerra o conteúdo de probabilidade. Eu vou começar aqui nessa aula de hoje também, fazendo uma pequena revisão com vocês e uma dica, ó, como resolver questões de probabilidade no Enem. Isso aqui eu passei para os meninos esse ano que estavam fazendo a revisão do Enem, e eu resolvi passar para você, ó, saber a teoria de probabilidade, um mapa mental que eu vou já passar para vocês aqui, eu vou dar para vocês também. Logo em seguida, inicia a questão procurando o comando da questão, ou seja, é a pergunta. Quando eu digo comando, é a pergunta. Vocês viram que na questão anterior que eu respondi, eu fiz primeiro a pergunta, depois eu fui buscar os dados. Logo em seguida, leia a questão, destaque a importância para responder a pergunta e escreva o que você destacou. Pronto, você sabendo isso, não tem perigo. E use a teoria que você vai encontrar a resposta. O mapa mental que eu estou falando para vocês é esse aqui, ó, que é importante vocês lembrarem que a probabilidade é uma razão do número de eventos dividido pelo número do espaço amostral. Esse resultado sempre se encontra entre 0 e 1, ou 0% ou 100%. Probabilidade são sempre os casos favoráveis pelos casos possíveis. Já no Enem, o que eu quero, o que eu tenho, não esqueça de dizer o que eu quero pelo que eu tenho. E diante disso aí, existe a probabilidade complementar, que é a negação. Sempre que eu tiver qualquer probabilidade, eu posso saber o que não faz parte dessa probabilidade. É só subtrair, né? Ver o que sobrou da razão. Probabilidade da união, que é o O, probabilidade de A, mais probabilidade mesmo, é probabilidade da intersecção. Existe a probabilidade da intersecção, que são os eventos independentes, como acabamos de ver. Existe também os eventos dependentes, que é aquele quando um evento está dependendo do outro, entendeu? Então, é bem interessante. Um detalhe, ó, resumozinho, que eu quero pelo que eu tenho, se for o E, multiplica, se for o O, soma. Então, esse aqui é um mapa mental para vocês lembrarem e decorarem da teoria de probabilidade para tentar responder qualquer questão envolvendo probabilidade. Vamos ver aqui alguma questão. Ó. 2 dados cúbicos não viciados com faces numeradas de 1 a 6 serão lançados simultaneamente. A probabilidade de sejam sorteados 2 números consecutivos, cuja soma seja o número primo é... Então, preste atenção, a pergunta, ó.
2 números consecutivos. Então, são lançados 2 dados. Então, a primeira coisa que eu preciso descobrir é o espaço amostral, ó. Faz essa tabelinha bem aqui, ó. Mas lembre o princípio fundamental da contagem. Em uma jogada do dado, 6. Na segunda jogada, 6. 6 vezes 6, 36. Então, vou ter 36 possibilidades. Agora, ele quer, ó, que a soma... Números consecutivos, cuja soma seja número primo. Todo mundo sabe que é número primo, né? Então, diante disso aí, o número de probabilidade eu já disse que é 36. Vamos agora utilizar o caso dos números consecutivos cuja soma seja número primo. Vamos ver aqui, ó. Quando eu pego 1 mais 2, né? 1 mais 2 é igual a 3. 3 é primo? Sim. 2 mais 3, 5 é primo? Sim. 3 mais 4, 7 é primo. 4 mais 5, não, 9 não é primo. 5 mais 6, 11 é primo. Então, os números que eu posso encontrar são esses, mas preste atenção. Eu posso estar trabalhando com 2, como eu posso estar trabalhando com 2 com 1. Então, aumenta essas possibilidades. Se de ser 4, vai ser dobrado, então eu vou ter 8. Então, para encontrar essa questão, ó, qual é a probabilidade? O que que eu tenho? 36 possibilidades. Quantas possibilidades eu quero encontrar aqui? 8. Então, trabalhando, vai ser 8 sobre 36. Simplificando, divide tudo por 4, dá 2, 1. Então, questão simples, letra A, né? Vamos para mais uma questão. O morador de uma região metropolitana tem 50% de probabilidade de atrasar-se para o trabalho quando chove na região. Caso não chova, sua probabilidade de atraso é 25%. Para um determinado dia, o Serviço de Meteorologia estima 30% da probabilidade da ocorrência de chuva nessa região. Qual é a probabilidade desse morador se atrasar para o serviço no dia para o qual foi dada a estimativa de chuva? Olha essa questão como tem muito dado, entendeu? Então, como é que a gente começa? Ó, o morador de uma região metropolitana tem 50% de chance de probabilidade de atrasar para o trabalho quando chove na região. Caso não chova, essa é a porcentagem. E 20% para um determinado dia, tal, 30%. Isso aí a gente, qual é a probabilidade? Então, diante disso aqui, nós vamos fazer primeiro duas termozinhas, porque ele pede aqui, ó, qual a probabilidade de se atrasar para o serviço no dia, qual foi a chuva, ó. Qual é a probabilidade desse morador se atrasar para o serviço no dia para que foi dada a estimativa de chuva? Então, vamos botar chove e atrasa. Ao mesmo tempo, vamos colocar não chove e atrasa, porque ele deu duas suposições. Então, ó, quando chove, qual é a probabilidade que ele deu? Ó? Toda vez, ó, para determinado, você estima que 30% de ocorrência de chuva. Então, é 30% que vai chover. Como aqui é chove e atrasa, eu já boto a multiplicação. De atrasar, ó, o morador, ele pode atrasar 50%. Aqui eu já transformei 50% em 0,25. Como aqui é ou, vai ser mais. Não chove. Ó, para um determinado serviço meteorológico, estima que 30% da chuva da região é 30%. Se 30% vai chover, o que não vai chover é só usar o complementar. 0,3 menos 100, menos 1, 0,7. E que atrasa 25% que ele deu, né? Então, multiplicando isso aqui, eu multiplico esse 0,3 por 0,5, 0,7 por 0,25, faço a mesma coisa aqui e somo. Então, 3,25. É uma questão mais complexa, tem que prestar atenção todos os dados que tem nessa questão para poder entender. E vocês viram que nessa questão eu utilizei a multiplicação em duas situações e somei no final. Vamos para a última questão. No lançamento simultâneo de 3 moedas perfeitas distinguíveis, qual é a probabilidade de ser obtido pelo menos 2 caras? Exatamente 2 caras. Então, ó, quando eu jogo uma moeda, eu já sei que vai dar cara e coroa. Como são 3 moedas, eu uso o princípio fundamental da contagem, gente. Ó, 2 vezes 2 vezes 2, então, meu espaço amostral vai ser 8 possibilidades. Então, tá aqui, ó, pelo menos 2 caras. Então, quando eu olho aqui, eu vou procurar onde é que tem 2 caras, ó. Então, são 4 possibilidades. Então, usando a fórmula de probabilidade, 4 sobre 8, 1 meio, 50%. Quando eu vou exatamente 2 caras, é que só pode ter 2. Então, do A
eu vou ter apenas 3, usando a probabilidade 3/8, 37,25. Então, continuamos no próximo slide.